Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente. Toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os queridos irmãos e irmãs, povo de Deus, quero acolher também os nossos setores pastorais da nossa diocese, setor pastoral do Vale Histórico, setor pastoral de Cachoeira Paulista, também o setor de Cruzeiro e Lorena. Nossa diocese ela é dividida nesses setores dentro de um processo de evangelização. Para nós é uma alegria poder celebrar hoje esta Santa Missa aqui na Canção Nova, do Santuário Pai das Misericórdias. Nós estamos vivenciando o mês de outubro, e o mês de outubro ele é dedicado às missões, o mês missionário. Qual o objetivo? Por que a Igreja institui em outubro o mês missionário? Assim como setembro é o mês da Bíblia, agosto o mês vocacional, setembro, outubro agora é dedicado às missões. O Papa Pio XI, ali em 1925, 26, ele vai instituir um dia mundial, um dia especial de oração pelos missionários, o terceiro domingo do mês de outubro. No entanto, o mês de outubro ele todo foi dedicado à missão. E também o Papa Pio XI, ele declarou neste mesmo ano, 1926, 2 padroeiros universais da missão. São Francisco Xavier, que viveu lá no século XVI, um sacerdote espanhol, um grande missionário incansável, pregou, anunciou a boa nova de Jesus Cristo, e no seu tempo ele foi reconhecido como o apóstolo do Oriente. Tamanha a sua pregação, ele que alcançou até a Índia, pregou também até o Japão. Então é declarado o padroeiro universal da missão. Também o Papa Pio XI declarou Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões. São Francisco Xavier viveu 46 anos lá no século XVI e Santa Teresinha do Menino Jesus viveu apenas 24 anos. Ela é do século XX. Então o Papa instituiu os dois como padroeiros. E para este ano, dentro do mês missionário, a nossa Diocese de Lorena, em comunhão com a Canção Nova, em comunhão com os nossos irmãos salesianos, com os joseleitos, nós, nessa comunhão de dons, carismas, essa riqueza que a Igreja nos oferece, dons que Deus suscita neste mundo para a evangelização, nós estamos fazendo então essa dinâmica do mês missionário. Nós estamos com uma cruz que está caminhando todos os nossos setores e paróquias. Essa cruz ela está aqui, ao lado aqui do nosso altar.
Também a imagem de Santa Teresinha do Menino Jesus, que está acompanhando e visitando nossas paróquias, visitando nossos setores. E hoje ela vem visitar aqui a Canção Nova. E também um globo, esse pequeno globo terrestre, simbolizando a missão universal. Essa cruz missionária é um símbolo da missão. Qual o tema deste ano do mês missionário? A cada ano a igreja nos oferece, nos proporciona um tema. Este ano Jesus Cristo é missão. Já em comunhão com o tema do ano passado, a vida é uma missão, este ano estamos refletindo sobre este tema. E Jesus Cristo, o missionário do Pai. Jesus Cristo enviado do Pai para vir a este mundo e nos trazer a salvação. O mês de outubro tem um objetivo específico. Ele quer despertar a consciência missionária do povo de Deus. O mês missionário, ele quer reavivar, reanimar a vivência do nosso batismo. Mas, padre, quem são os missionários? Nós, de repente, podemos pensar que os missionários são aqueles que vão pregar em outros países, em outros estados. Mas nós nos tornamos missionários, missionárias pelo batismo. Então, povo de Deus, você que está aqui neste santuário, você em casa, ser missionário não é opção para nós já somos. Ser missionário é um estado de vida. E a igreja, ela é essencialmente missionária. A identidade da igreja é missionária. A igreja nasce em um mandato missionário de Jesus. Ide por todo mundo e pregai a palavra a toda criatura. Nós somos missionários, missionárias. Mas qual é o anúncio, então, da missão? Padre, eu não sei falar, eu tenho vergonha, eu não gosto de estar à frente. O primeiro anúncio de um missionário e missionária é o testemunho. O primeiro anúncio, ele praticamente não precisa de palavra. A vida é testemunho, a nossa vida é missão neste mundo. O primeiro anúncio, o testemunho. Portanto, somos missionários, então, dentro de nossas casas. Nós somos missionários dentro das nossas empresas, nos nossos locais de trabalho, somos missionários na sociedade, somos missionários na vida da comunidade, somos missionários, missionárias neste mundo. E aí o versículo lá de São Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14, nossa missão ser sal e luz neste mundo. Meus irmãos, minhas irmãs, o objetivo da igreja deste ano é despertar uma consciência, ainda neste tempo de pandemia, esse tempo tão difícil, esse tempo a qual estamos sofrendo a tentação do comodismo e do desânimo. Muitos de nós, missionários, missionárias, batizados, batizadas, ainda tomados por um desânimo, por um comodismo. A igreja neste mês de outubro quer nos despertar, porque nós somos missionários, missionárias. E aí o documento de Aparecida, na 5ª conferência de 2007, vai afirmar: somos discípulos, missionários, missionárias. E no número 18 do documento de Aparecida, os bispos afirmam: conhecer Jesus é uma alegria, segui-lo é uma graça e transmiti-lo é uma tarefa. O testemunho de missionário e missionária é transmissão da fé, é transmissão daquilo que cremos, daquilo que rezamos, é transmissão de Jesus Cristo, nosso Senhor. E o interessante é que dentro do mês missionário, a partir de 1963, os papas escrevem mensagem para toda a igreja. O mês missionário é celebrado em toda a igreja do mundo, toda a igreja católica. Essa é a beleza da nossa igreja, essa unidade. Então, para este ano, o Papa Francisco escreveu uma mensagem para todos nós. E nessa mensagem o Papa, a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20, o Papa vai afirmar: não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos de Jesus Cristo. E nesta mensagem o Papa Francisco está dizendo: somos todos missionários e missionárias da compaixão e da esperança. Ninguém se salva sozinho. Num contexto de pandemia, somos missionários da esperança, somos missionários da defesa da vida, somos missionários da alegria do Evangelho. O mês de outubro é um mês especial para todos nós e para a nossa igreja. E em comunhão com o Papa Francisco, hoje, celebrando esta Eucaristia, dentro do mês missionário, é preciso reavivar a chama que existe em nosso coração.
A partir da igreja, com sua identidade missionária, nós precisamos hoje assumir o nosso batismo. Você que está em casa, que está rezando conosco, você que está aqui, qual é a sua paróquia, qual é a sua cidade, de repente qual é o seu estado, da onde você hoje reza conosco em casa. Vamos assumir a nossa missão, vamos assumir o chamado e o mandado de Jesus, ide por todo mundo e pregai a toda criatura. E hoje, a liturgia, de modo providencial, celebramos São Lucas, apóstolo e evangelista, e hoje o evangelho proclamado, Jesus está enviando os discípulos, lhe chamou mais 72, e está enviando 2 a 2, enviando para a missão. Hoje nós somos esses discípulos, hoje somos novamente enviados pelo Senhor. Hoje é preciso fazer memória do nosso batismo. Hoje é preciso aceitar este envio de Jesus a este mundo. E é interessante pensarmos nos padroeiros que o Papa Pio XI instituiu. São Francisco Xavier pregou além, o sacerdote espanhol, chegou a pregar até a Índia e também no Japão. No entanto, Santa Teresinha jamais saiu de um convento. O Papa quer ensinar as 2 dimensões da missão. O missionário que tem o carisma e a vocação de ir para outros países, mas também Santa Teresinha com um coração missionário dentro de um convento, e ela rezava pelas missões. Santa Teresinha oferecia os seus sofrimentos em penitência pelas missões, pelos sacerdotes. Meus irmãos, minhas irmãs, o mês missionário, ele quer despertar a igreja. Quer despertar todas as lideranças, quer despertar todas as dioceses deste mundo, quer despertar as paróquias, quer despertar as congregações, os institutos. Deus quer despertar a sua igreja, para que neste mundo, neste tempo tão difícil ainda, sermos missionários da compaixão e da esperança. E também dentro do mês missionário, a igreja propõe a campanha missionária, uma coleta que é feita. A coleta deste ano será feita no próximo fim de semana, no dia 23 e 24 de outubro. E esta coleta, ela tem um destino bem objetivo. Ela é encaminhada para um fundo universal para colaborar com a evangelização em todo o mundo. No entanto, este ano, nosso bispo Dom Vladimir, ele vai destinar parte dessa coleta para o Seminário Diocesano de Lorena. Este ano, a coleta missionária, ela vai colaborar com o seminário na formação de novos padres para a igreja, para a diocese. Então, você que nos acompanha em casa, você aí dos nossos setores da Diocese de Lorena, colabore com generosidade na sua paróquia, no seu setor pastoral, porque a dimensão missionária, ela também nos chama para esse gesto generoso e concreto, de colaborar com os missionários diante da dificuldade a qual todos estamos enfrentando, as dificuldades causadas pela pandemia. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos de Jesus Cristo. Jesus Cristo é missão, a igreja é missão. Nós somos uma missão neste mundo, somos pedras vivas deste mundo. Nossa missão de sermos sal e luz neste mundo. E o Papa Francisco, ele afirma na Evangelii Gaudium, ele vai nos recordar, a missão não pode ser um anexo em nossa vida, a missão não é uma opção, porque nós somos uma missão. E que o nosso testemunho seja missionário, que a nossa vida seja um testemunho missionário. E para encerrar, hoje Jesus está instruindo aqui a cada um de nós missionários, missionárias. Ide pelo caminho, ide por todo mundo, mas não leveis muitas coisas. O coração missionário deve ser um coração orante, um coração desapegado, um coração capaz de amar, um coração que não se cansa de amar, um coração que não se cansa de anunciar, um coração que não se cansa de pregar a palavra, sobretudo com a vida, com o testemunho. O nosso testemunho é o primeiro anúncio missionário. Quero agradecer hoje a Jesus, agradeça também você,
por essa oportunidade de estarmos rezando esta Santa Eucaristia, celebrando hoje, fazendo memória de São Lucas, dentro do mês missionário, recorrendo à intercessão de São Francisco Xavier, Santa Teresinha, padroeiros universais da missão, aqui neste santuário, Pai das Misericórdias. Muito obrigado, Senhor. Agradeça a Deus pelo seu batismo, agradeça a Deus pela sua missão, agradeça a Deus pela sua paróquia, você que nos acompanha pela sua diocese. Vamos agradecer a Deus por todos os santuários. Vamos agradecer a Deus que nos convida e nos envia para a missão neste mundo, a anunciar Jesus Cristo, a anunciar que o reino de Deus está próximo. Que tenhamos um coração aberto e um coração dócil, e que esse mês missionário, mês de outubro, seja para nós uma oportunidade de renovar a esperança, de renovar o nosso ardor missionário e de retomar. É tempo de voltar à igreja, com cuidado ainda, com máscaras, com distanciamento, vacinados. É tempo de voltar. Deus nos chama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.